Você já percebeu que mesmo rodeado de coisas, pessoas e informações, sente um vazio difícil de explicar? É como se estivesse sempre esperando algo, esperando uma resposta, uma chance, uma libertação. E enquanto espera, a vida passa. O que ninguém te contou, ou talvez o que você tenha esquecido, é que nada daquilo que você busca está no futuro. A verdadeira vida não começa depois do próximo emprego, da próxima vitória, do próximo amor. A vida está acontecendo agora, neste segundo, no ar que você respira enquanto ouve estas palavras. E talvez pela primeira vez você esteja começando a realmente perceber isso. A mente humana é uma máquina poderosa, mas também é traiçoeira. Ela te arrasta para os becos do passado, te prende em culpas, memórias e arrependimentos. Depois, te projeta em futuros que ainda não existem. Te afoga em expectativas, medos e fantasias. Mas o agora é silencioso. É por isso que ele é ignorado. Porque não grita, não exige nada. Apenas está. E por mais que pareça simples, essa consciência pode transformar tudo, porque enquanto você vive no automático, reagindo a tudo e a todos, você não está vivendo, está apenas repetindo padrões. Mas quando você retorna ao agora, quando realmente está presente no que faz, no que sente, no que escolhe, algo muda, você muda. E é curioso como isso está nas Escrituras há milhares de anos. No Sermão do Monte, Jesus disse: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." E o que é isso senão um chamado à presença? Uma sabedoria que atravessa o tempo e a religião, apontando para o mesmo lugar, o momento presente, porque é aqui e só aqui que você pode agir, amar, escolher, mudar. Napoleon Hill, muito tempo depois, ecoou esse princípio com outras palavras. Disse que o homem que adia uma decisão está entregando seu poder ao medo, que a ação verdadeira acontece no instante em que você se compromete. E quando você olha de perto, percebe que todo o progresso começa quando você encara o agora sem fugir, sem desculpas, sem disfarces. Mas o que te impede de viver o agora com plenitude? É o barulho, o excesso, a mente inquieta. Ela te convence de que precisa fazer mais, correr mais, pensar mais. E então você se perde, porque a verdade é que o agora não precisa de esforço. Ele só precisa de atenção. Quando você está presente, até lavar a louça vira um ritual. A conversa mais simples se torna profunda. O toque mais leve vira cura. A presença tem esse poder. Ela dá significado ao que antes era invisível. Talvez esse seja o milagre silencioso que você vem procurando há tanto tempo. Não está em grandes acontecimentos. Está em se permitir estar inteiro onde você está. Porque não importa onde você vá, você sempre se levará com você. E se dentro de você só há caos, é o caos que seguirá seu caminho. O agora é a única ponte entre quem você foi e quem você quer ser. É nele que você se reconstrói, respira fundo e escolhe diferente. Você pode ter falhado ontem, pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas aqui, nesse exato instante, você tem algo valioso, o poder de escolher, o poder de sentir, o poder de mudar. E isso é tudo que importa. Pare por um segundo, sinta a sua respiração. Perceba o que seus olhos veem agora, o som ao redor, seu corpo tocando o chão. Isso é vida, isso é você, existindo. Não é preciso mais nada para ser completo. Tudo o que você precisa já está aqui. Tudo o que você é já está presente. O problema é que ninguém te ensinou a ficar. A maioria das pessoas aprendeu a fugir, a se distrair, a correr. Mas e se, pela primeira vez, você decidisse apenas estar? Estar consigo mesmo. Estar com o que é. Estar com o que sente. Sem julgamento, sem pressa. Esse é o primeiro passo. A partir daqui tudo pode se reorganizar, porque quando você volta ao agora, tudo se alinha. Sua mente, seu corpo, sua alma. E quando tudo se alinha, a clareza surge. A intuição fala. O medo se dissolve, porque a única coisa que existe é esse momento. O resto é ilusão. Você já percebeu como a mente sempre quer estar em outro lugar?
Quando você está trabalhando, pensa em descansar. Quando está descansando, pensa no que deixou de fazer. Quando está com alguém, pensa em quem não está. É como se algo estivesse sempre faltando. Como se houvesse um lugar melhor, um momento mais apropriado, um sentimento mais verdadeiro, em algum ponto lá na frente. Mas esse ponto nunca chega, porque o que falta não é o que está fora, é você estar inteiro onde está. O que falta é presença. A mente cria o desejo de estar em outro lugar porque foi treinada assim. Desde cedo, você aprendeu que a felicidade viria quando conquistasse algo, quando fosse alguém, quando chegasse lá. E isso construiu uma armadilha. Você corre atrás do próximo degrau, da próxima meta, da próxima versão de si mesmo, esquecendo que tudo o que pode ser construído começa exatamente onde você está. Não é amanhã, é agora. É no agora que as grandes transformações acontecem. Não porque algo mágico desce do céu, mas porque você decide. Decide estar presente, ouvir de verdade, sentir sem filtrar, olhar com profundidade. Decide calar a mente barulhenta e dar espaço para a consciência silenciosa. E nesse espaço, algo sagrado acontece. É como se um véu caísse dos olhos e, de repente, tudo parecesse mais nítido. As cores ficam mais vivas, o ar mais leve, a vida mais real. Mas esse estado não se conquista por força. Ele não é um troféu nem uma técnica complicada. Ele é, na verdade, um retorno, uma lembrança, uma volta ao que você sempre foi antes das distrações, das pressões, das máscaras. É por isso que estar presente é tão libertador, porque não exige que você mude, apenas que você volte para si. Napoleon Hill dizia que todas as riquezas e todas as vitórias começam com um estado mental definido. E qual estado mental é mais poderoso do que o da presença? Quando você está presente, você age com clareza. Não responde por impulso, não fala por medo, não escolhe por carência. Você observa, sente, discerne. A presença te coloca no comando, e não o comando de controlar tudo ao redor, mas o de guiar a si mesmo por dentro, com firmeza, com paz. A Bíblia também aponta esse caminho. No livro de Salmos está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão de passividade, é uma instrução de conexão. Quando você aquieta a mente, você ouve. Quando você para de lutar contra o tempo, você entra no ritmo da vida. E nesse ritmo Deus fala, a intuição floresce. O coração encontra o que a mente nunca conseguiu explicar. Estar presente é abandonar a pressa, é aceitar o que é sem resistência. E isso não significa resignação, mas entrega. Quando você aceita o agora, você para de brigar com a realidade e começa a dançar com ela. E aos poucos essa dança muda tudo. As dores não desaparecem, mas perdem a força. Os medos não somem, mas se tornam menores. Porque você não está mais fugindo. Você está olhando, sentindo, sendo. A mente vai resistir. Vai dizer que você não pode parar, que precisa resolver 1000 coisas, que há urgência em tudo. Ela vai tentar te convencer de que não dá tempo de respirar. Mas isso é mentira. É só mais um truque para manter você aprisionado em um ritmo que nunca foi seu. A verdade é que o tempo é uma construção mental. O agora não. O agora é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não passa. Nós é que passamos por ele sem perceber. Quando você se ancora no presente, começa a perceber que os problemas que pareciam enormes eram, na verdade, projeções mentais. Que os diálogos que te deixavam ansioso nunca aconteceram. Que as dores que te perseguiam vinham de histórias que você contava a si mesmo. E quando tudo isso se dissolve, fica o essencial. Você, a sua respiração, o seu coração batendo, a sua existência. E esse é o ponto de partida. A maioria tenta mudar a vida agindo de fora para dentro, mas a verdadeira virada começa quando você muda de dentro para fora, e o primeiro passo é sempre o mesmo: presença, porque só estando consciente você consegue perceber o que te sabota, o que te impulsiona, o que te move de verdade, e aí sim é possível mudar.
porque você não está mais agindo no automático. Você está desperto. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais falam do aqui e agora, porque ele é a única realidade. Todo o resto é pensamento, todo o resto é construção. Mas o agora é vivo. E se você conseguir permanecer nele por tempo suficiente, descobrirá algo que a mente jamais te permitirá acessar. Paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não precisa de justificativa, que simplesmente é. E quando essa paz te alcança, o mundo ao redor muda. Não porque ele mudou, mas porque o seu olhar mudou. E tudo aquilo que parecia opressor se torna apenas mais uma forma de aprendizado. As crises se transformam em oportunidades, as dores em sementes de compaixão, as perdas em portais de renascimento. Tudo isso se revela quando você decide parar de correr e começa a simplesmente estar. E talvez essa seja a escolha mais corajosa da sua vida: parar, respirar, sentir e perceber que neste momento, exatamente como ele é, você está seguro, você está vivo. E isso basta. A mente tem fome de controle. Ela quer explicar tudo, prever tudo, garantir tudo. Vive ocupada em criar cenários, ensaiar respostas, antecipar dores. Ela não suporta o agora, porque no agora ela perde o trono. O agora não pode ser dominado, só vivido. E isso assusta. Porque enquanto você estiver presente, a mente não governa. Quem assume o lugar é a consciência. E é exatamente por isso que o silêncio incomoda tanta gente. Porque no silêncio você se vê, sem filtros, sem distrações, sem mentiras. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma discussão que aconteceu anos atrás? Ou planejando respostas para uma conversa que nem aconteceu? Isso não é planejamento, isso é prisão, prisão no tempo. Prisão nos porquês que nunca serão resolvidos. Prisão na ideia de que pensar mais é viver melhor, mas pensar demais é muitas vezes apenas fugir de sentir. E é no sentir que a cura acontece, é no sentir que a verdade emerge. Estar no agora é aceitar o que sente sem tentar consertar. É observar o desconforto sem se desesperar. É permitir que a vida passe por você como o vento, às vezes brando, às vezes forte, mas sempre passageiro. E quando você permite, quando você acolhe, algo se dissolve. Porque o sofrimento não vem do que acontece, vem da resistência ao que acontece. A dor faz parte, mas o sofrimento é escolha. E quando você está presente, você escolhe diferente. Napoleon Hill escreveu que a chave para o sucesso está na habilidade de manter a mente ocupada com objetivos definidos, em vez de com os medos do fracasso. Mas isso só é possível quando você está consciente do agora. Quando você percebe que o medo é um pensamento sobre o que pode acontecer, nunca sobre o que está acontecendo. Porque no agora, na experiência pura, o medo não existe. O que existe é apenas a sensação, a respiração, a ação. E é ali que a transformação começa. Você não precisa entender tudo, não precisa encontrar todas as respostas hoje, porque talvez o que você mais precisa não é de mais informação e sim de mais presença. De parar de correr para o futuro e começar a caminhar no presente, com os pés no chão, com o coração aberto, com os olhos atentos ao que a vida está tentando te mostrar aqui e agora. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus, senão esse estado de consciência onde tudo se alinha? Onde a paz interior se torna mais importante que o reconhecimento, onde o ser vem antes do ter, onde o agora vale mais que qualquer promessa de depois. Esse reino não está em algum lugar do lado de fora, está dentro, e você só o acessa quando silencia, quando entrega, quando está. Mas estar não é ficar parado. Estar é estar inteiro, em cada decisão, em cada olhar, em cada escolha que você faz, por menor que seja. Porque tudo o que você faz presente, floresce. Tudo o que você ignora, adoece. A mente, quando deixada sozinha, se torna um jardim abandonado. E o agora é o momento em que você decide cuidar.
arrancar as ervas daninhas, regar com atenção, iluminar com gentileza. A vida não está te cobrando pressa, está te convidando à presença. O universo não te julga por tropeçar, mas te observa com carinho quando você para, respira e tenta de novo. Porque esse é o verdadeiro progresso, não aquele que se mede em conquistas externas, mas o que acontece quando você finalmente para de fugir de si. Você vai perceber que, quando está presente, as pessoas se sentem mais acolhidas perto de você. Porque a presença é rara. Num mundo cheio de ruídos, de multitarefas, de olhos desviando para telas e pensamentos acelerados, quem está aqui de verdade se torna refúgio. Quem ouve de verdade cura. Quem olha com atenção transforma. E você pode ser essa presença, não apenas para os outros, mas para si. Quando você estiver triste, esteja presente na tristeza. Quando estiver alegre, esteja por completo na alegria. Não se apegue a uma nem fuja da outra. Ambas são mensageiras. Ambas passam, mas o que permanece é você. E quanto mais você se ancora no agora, mais forte você se torna. Porque nada te abala tanto quando você está inteiro. Nada te desequilibra quando você está atento. Nada te define quando você está desperto. O momento presente é como um rio. Ele não para, não se repete e nunca volta. Você pode tentar segurá-lo, mas só o experimenta de verdade quando se entrega ao fluxo. Quando deixa a vida acontecer, por dentro, não apenas ao redor. E nesse mergulho você descobre que não precisa de certezas para ter paz. Só precisa de entrega. A mente vai tentar trazer você de volta para o barulho. Vai dizer que está perdendo tempo, que deveria estar adiantando o futuro, corrigindo o passado. Ela vai tentar te vender a pressa como solução. Mas não compre. Porque cada vez que você abre mão do agora, você se afasta de si. E não há conquista no mundo que valha essa perda. Então, pare por um momento. De novo. E sinta. O que está acontecendo dentro de você agora? Sem rotular. Sem fugir. Apenas sinta. Isso é presença. E é aqui que a vida te encontra. Não quando você corre atrás dela, mas quando você finalmente para e a permite chegar. A maior ilusão que nos ensinaram foi a de que a vida está sempre em outro lugar, que a felicidade mora no próximo passo, que a paz vem depois que tudo estiver resolvido, que o amor verdadeiro só aparece quando você finalmente for alguém melhor. E assim, você vai empilhando futuros, vai se afastando do presente, vai vivendo em projeções que nunca se concretizam, porque, no fundo, você nunca esteve inteiro onde está. Mas a vida de verdade, só responde a quem está presente. Não responde a quem só pensa nem a quem só sonha. Responde a quem mergulha com o coração no instante que tem. Porque o universo não se move com o que você quer, ele se move com o que você vibra. E a vibração mais forte que existe é a da presença. É quando você deixa de correr, quando você para de procurar, quando você, enfim, decide habitar o agora. É curioso perceber que quanto mais você busca o sentido da vida nas coisas grandes, mais ele escapa. Porque o sentido da vida não está escondido nas grandes conquistas. Está na forma como você vive as pequenas. Está na atenção que você coloca ao fazer um café, no silêncio que respeita quando alguém se cala, no abraço que não apressa, no olhar que não julga. Tudo isso é sagrado, mas só se revela a quem está aqui. E quando você começa a viver assim, algo muda. O tempo deixa de ser um tirano e vira um aliado. A ansiedade se dissolve porque você não está mais tentando alcançar algo que ainda não existe. A culpa perde a força, porque você entende que não pode mudar o que passou, mas pode mudar quem você é agora. E esse agora começa a se tornar tão profundo, tão real, que você sente como se tivesse voltado para casa. Napoleon Hill dizia que a mente só começa a funcionar quando você aprende a direcioná-la. Mas não se engane. Direcionar não é forçar, é observar. É escutar o que acontece dentro de você quando o mundo silencia. Porque é nesse espaço que você encontra sua verdadeira direção. Não a que os outros te apontaram,
não a que foi imposta pelos medos ou pelos desejos alheios, mas a que nasce da sua essência. E essa essência só fala no presente. A mente tentará dizer que isso é perda de tempo, que meditar, respirar, sentir, observar é inútil, porque ela foi treinada para a produtividade, não para a consciência. Mas o que vale mais? Fazer por fazer ou estar inteiro no que se faz? Viver no automático ou viver de forma desperta? Ter muitos planos ou ter clareza em cada passo? O silêncio ainda assusta, porque no silêncio não há desculpas, não há máscaras, só você. Mas é nesse encontro que tudo começa a se alinhar, e com o tempo você percebe que não precisa entender tudo, que não precisa estar certo o tempo todo, que não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa estar aqui, presente, com a alma desperta, com o coração aberto, e é aqui que entra a confiança. Não uma confiança cega, mas uma fé silenciosa de que, estando inteiro onde está, o caminho vai se revelando, que as respostas virão quando você estiver pronto para escutá-las, que o amor certo não chega quando você se esgota tentando merecê-lo, mas quando você aprende a se amar com presença, que o propósito não se encontra correndo atrás de algo externo, mas se manifesta quando você para de fugir de si. E então, tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo de olhar para ele. E é aí que entra a sabedoria que a Bíblia já revelava há séculos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje, neste instante, porque este é o único dia real, é o único chão que você tem para caminhar, o único tempo para viver. A mente vai continuar tentando te puxar, vai tentar te convencer de que você precisa correr, conquistar, provar, acumular. Mas agora você sabe, não há lugar algum a se chegar se você não estiver inteiro no caminho. Não há vitória que valha a pena se o preço for sua paz, e não há momento mais poderoso do que este, o que você está vivendo agora. Porque é nele que mora o poder de mudar tudo. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o seu corpo, seu espaço, seu silêncio. Nada falta. Nada precisa ser corrigido neste segundo. Existe apenas você, consciente, vivendo. E isso, por si só, já é milagre. Tudo o que você esperava alcançar lá na frente, talvez estivesse aqui o tempo todo, só esperando você parar de correr para poder te encontrar. Não é preciso pressa. Não é preciso mais lutar contra o tempo. O tempo certo é este. A hora é agora. E tudo o que é verdadeiro vai florescer quando você decidir ficar. Se essa mensagem falou com você, se despertou algo dentro de você, algo que talvez estivesse adormecido há muito tempo, então escreva nos comentários: eu estou aqui. Porque às vezes, tudo o que a vida queria de você era exatamente isso.